Então eu quero falar com vocês hoje sobre o conceito da tríade do tempo. O que é a tríade do tempo? Muito bem. Quem sabe a minha história, eu comecei lá atrás dando aula de produtividade para consultorias americanas nesse assunto. Foram 3 consultorias e nessas consultorias, as 3, eles falavam muito sobre um conceito chamado matriz do tempo. A matriz do tempo, ela dividia tudo que a gente faz no nosso tempo em 4 grandes áreas. Então a gente tinha as áreas que eram coisas chamadas de importantes e urgentes e não urgentes e não importantes, e assim por diante. Essa matriz foi criada pelo Eisenhower, que foi um presidente americano. E ele criou essa matriz com fins bélicos, para literalmente as pessoas definir estratégias de guerra. Eu estava um dia ensinando, não sei se foi na Roche, não lembro, foi numa farmacêutica, sobre a matriz do tempo. A gente estava dando uma consultoria sobre essa matriz do tempo. Então a gente estava lá tentando ajudar a equipe a ter mais produtividade e tal. E aí o que aconteceu? O diretor, quando sentou comigo para olhar a matriz do tempo do time, reparou que a maior parte do tempo dos caras estava no importante e no urgente. E o cara ficou feliz com aquilo. É assim, não, eu estou feliz com o meu time, porque pelo menos a gente está na maior parte do nosso tempo aqui nas coisas importantes e urgentes. Está importante, eu estava vindo em cima da hora, mas é importante. Cara, aquilo me deu uma paura. Assim, eu olhei pro cara e falei, cara, como que você pode estar feliz fazendo o teu time trabalhar horas extras, o time está cansado, o time está pedindo as contas, e você achando que isso é normal, né? Quando você começa a olhar para a matriz do tempo, essa matriz tradicional, e você vê o importante e o urgente, muita gente encara que estando no importante e no urgente, ela fala mais ou menos assim, pelo menos eu estou fazendo coisa que é importante. Estou no laço, estou em cima da hora, mas estou fazendo coisas que são importantes. Isso ficou na minha cabeça um tempão. Eu falei, cara, como que as pessoas podem fazer isso, né? E eu sou um cara meio chato, fui procurar um pouco da definição das palavras. E aí quando você vai começar a ver, entender a definição das palavras, importante, que é uma palavra que traz resultado, que tem tempo, a gente já vai falar da definição. E você vê a palavra urgente, que vem do latim, do urges, que significa mandatório, imediato, necessário de ser feito. A gente repara o seguinte, cara, tempo... o importante e o urgente literalmente são coisas antagônicas, né? O importante teoricamente ele tem tempo e o urgente teoricamente o tempo tem a pressão, tem o estresse na correria. Então se a gente olhar para essa definição etimológica dessas palavras, a gente começa a dizer assim, será que se eu separar as duas coisas não fica mais claro para as pessoas entenderem de verdade o que está acontecendo? Então quando você separa, você teoricamente usa o critério do tempo. Para fazer isso, já vou definir. Então essa foi a minha hipótese. O que é a hipótese? Eu tinha uma ideia, eu tinha que testar essa ideia. Onde que eu testei essa ideia? No software. A gente botou isso no software. Naquela época eu produzi um software de produtividade, que na época eu tinha chamado de tríade software, mas ainda não existia o conceito da tríade como um todo. E aí nesse software a gente fez o quê? A gente botou esse conceito prévio dessa tríade, importante, urgência e substancial separado, e a gente botou também da matriz na época. E a gente deu para as pessoas testarem, e era um teste randômico. Quando a pessoa instalava uma versão, aparecia a matriz. Quando instalava no outro, aparecia a tríade. E a gente começou a ver como que as pessoas classificavam isso. Resultado, as pessoas que faziam classificação pela tríade, elas tinham algumas coisas interessantes que aconteciam. Primeiro, elas conseguiam, quando a gente perguntava numa escala de 1 a 10, em termos de qualidade de vida, ela dava mais notas do que as pessoas que davam na matriz, mas até aí poderia ser subjetivo. Mais uma coisa que a gente começou a reparar foi, as pessoas, depois de algumas semanas, que separavam pela matriz, pela tríade, essas pessoas, elas começaram a ter um planejamento mais eficiente. E mais do que isso, não só um planejamento mais eficiente, como essas pessoas elas também começavam a completar mais tarefas. E isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, muito interessante, né? Porque quando a pessoa está muitas vezes confundindo o importante com o urgente, ela simplesmente, cara, deixa batida, que não faz muita reflexão. Mas quando você mostra uma métrica sobre isso, literalmente começa a fazer uma diferença dentro do seu meio de trabalho. Então, isso foi a hipótese que eu acabei validando dentro do software. E aí comecei a pensar nesse conceito de separar as duas coisas do importante e do urgente. Até aí não existia método tríade, nada disso.